Olá, sou o professor Everson. Vamos para mais uma aula de relações interpessoais. Crianças, para a aula de hoje, estou dando continuidade ao planejamento, né? Semana passada tivemos a primeira avaliaçãozinha da segunda parte do trimestre. Essa semana, aí a gente vai dar continuidade no conteúdo e nas próximas semanas, acho que daqui 2 semanas, se eu não me engano, daqui 2 semanas, a gente vai estar fazendo já uma outra avaliação avaliativa, atividade avaliativa, para fechar a nota do trimestre, e daí, consequentemente, logo depois, a gente para a reta final, a recuperação, tá bom? Mas acredito que aqui... Oi? Você vai passar as publicidades que a gente fizer na Meet, né? Não entendi. Eu vou passar para todo... Se diz o trabalho? Sim, eu vou passar para todo mundo ver. Então a superprodução vai valer a pena. Então tá, faça uma produção boa lá. Continuando. E daí, indo para a nossa reta final, faremos a recuperação e depois finalizamos o ano letivo aí, né? E finalmente vamos descansar, que a gente só tá o POC agora, né? Porque o espírito já passou, o ano ficou lá atrás, antes das férias de julho. Então, para a aula de hoje, o que eu planejei? A aula passada, a gente falou um pouquinho sobre a relação no trabalho e tudo mais, né? Essa aula a gente vai falar um pouco sobre a ética nas relações pessoais e nas relações profissionais. Então, o que é ética nas relações pessoais? É basicamente o alicerce de todas as relações saudáveis. Então, para uma relação ser saudável, seja ela pessoal ou profissional, você tem que agir com ética com o indivíduo que você está tratando. Um exemplo, não sei se alguém namora, ou tem um relacionamento, mas quando você vai tratar o seu parceiro, você tem que tratar ele sempre com cordialidade e com ética. Existem os conflitos? Existe como qualquer relacionamento. Mas isso deve ser discutido, analisado e tentar resolver da melhor forma possível, certo? Quando você perde a ética, você não trata a pessoa com ética no seu mundo profissional ou no seu mundo pessoal, você é aquele tipo de pessoa que perde a razão daquilo que você está falando, mesmo que você esteja certo. Um exemplo, lembra que a gente, na aula de comunicação de marketing, a gente estava falando lá que o Pedro ele consegue ofender todas as minorias numa única fala dele lá, às vezes, né? Então, isso também é uma falta de ética. É uma falta de ética com o próximo, uma falta de ética com o coletivo como um todo e também com o grupo de minorias que são as diversidades. Então, é isso que vocês têm que entender, que muitas vezes quando a gente falta com ética em determinadas coisas, a gente perde a razão, mesmo você estando certo. A ética também está envolvido dentro dessa questão das questões duvidosas. Fazer ou não fazer certo. Por exemplo, eu tenho um maço de dinheiro que eu achei aqui na rua, eu vi de quem caiu, porém a pessoa não viu. E se eu não falar nada, ela não vai saber que fui eu que encontrei. É ético ficar com esse dinheiro? Mesmo eu estando precisando? E aí? O que vocês acham? É ético ou não é ético ficar com um dinheiro que eu vi de quem caiu, a pessoa não viu, ela não vai saber que eu peguei, mas eu posso ficar com esse dinheiro caso eu não falar nada? O que vocês acham? É ético ou não é ético? É errado isso daí. É errado. É antiético. É antiético. E de repente eu peguei o dinheiro eu sei de quem peguei um dinheiro, claro, dependendo de como você ficar com o dinheiro, acaba se tornando um furto, né? Um roubo. Mas digamos que eu sou uma pessoa conservadora e tudo para mim eu levo para a questão da moral. Para vocês, o que é moral e o que é imoral? Para vocês, o que é moral, algo moral, e o que é algo imoral?
Uhum. E moral, o que, que você acha que seria, Bernardo? É que depende muito de onde a pessoa, tipo assim, se baseia, né? É a cultura dela. Pra mim, Lembrando que para você é algo. pra mim a moralidade é de acordo com a religião, de acordo com... Então a gente concorda que a ética é algo que está relacionado à sociedade como um todo, que contribui com o certo ou o errado. Mas às vezes, muitas vezes, eu posso estar fazendo algo que é certo, mas que pode ser antiético, certo? A moral, ela vem mais por uma questão cultural, porque às vezes o que é moral no meu costume pode ser imoral no costume de outro. Então entra também a questão da cultura dentro da moral e da ética entra a questão se é certo ou errado, certo? Então, o objetivo... Alguém ia falar alguma coisa? Não? Beleza. O objetivo. Então, o objetivo da ética nas relações pessoais e interpessoais é compreender a importância dos valores éticos na convivência e no ambiente de trabalho. Basicamente, alguém sabe de onde que vem derivado a palavra ética? Alguém sabe de onde se deriva a palavra ética? Para quem gosta de filosofia, vai talvez lembre, mas a ética ela vem derivada da palavra grego ethos, que significa caráter ou modo de ser. Então, basicamente, a ética ela molda de como é o caráter do indivíduo, um caráter individual, né? Mas eu também posso moldar como que é o caráter em grupo, né? Por exemplo, uma empresa que pratica algo que não é ético, ela também é uma empresa duvidosa. É uma empresa que o comportamento dela não se adapta aos preceitos sociais e legais dentro da sociedade. Então, basicamente, a ética vem do grego, do ethos, que significa caráter ou modo de ser, tem um conjunto de princípios e valores que orientam o comportamento humano. Então, basicamente, tem uma palavra-chave ali, né, dentro da ética, dessa definição, que é o quê? Os princípios. Até onde vai os seus princípios para poder conseguir alguma coisa? Até onde vale tudo, como diz a novela lá, né? Até onde vale tudo para você chegar a um determinado objetivo. E aonde que a ética entra dentro disso? Ela basicamente distingue o que é certo do que é o errado, do que é justo do que é injusto. Muitas vezes algo injusto ele é certo ou ele é errado. Depende do contexto. Por exemplo, às vezes uma decisão judicial para uma determinada pessoa ou um determinado grupo de pessoas, ela pode ser injusta. Porém, ela não é antiética. Entendeu? Não afeta essa questão do ética. E esse injusto, para você, para outra pessoa, pode ser justo. Então, a gente tem que aprender a separar essas questões, né? De que muitas vezes o que é ético, ele pode ser injusto, mas não quer dizer que ele pode só ser certo. Eu sei que parece uma coisa meio confusa, mas é assim que funciona, gente. E é uma coisa até filosófica. A ética faz parte da filosofia, né? Agora eu perguntei para vocês sobre ética e moral e a gente vai ver um pouquinho ali. Ética versus moral. Então, a ética ela reflete sobre comportamento universal e filosófico, certo? E a moral é um conjunto de regras de uma sociedade, varia conforme a cultura e a prática social. Então, basicamente, a ética ela reflete sobre o seu comportamento individual, mas também sobre o comportamento universal. Como eu falei lá para vocês, que uma empresa ela pode cometer atos antiéticos, e da mesma forma que uma pessoa individual também pode cometer uma coisa antiética. Uma empresa, moralmente perante a sociedade, ela pode cometer um ato imoral,
da mesma forma que uma pessoa pode cometer um ato imoral. Porém, a ética é uma coisa, a moral é outra. Por quê? A ética é uma coisa do indivíduo que vai crescer junto com ele e vai moldar o caráter da pessoa, né? Já a moral é algo que é mais cultural e tem a ver com a social, com a sociedade como um todo. Então, é como se fosse um conjunto de regras que a gente tem que conviver dentro da sociedade. Por exemplo, aqui no Brasil, as mulheres elas podem se vestir de uma forma vamos dizer, mais aberta. Não precisa usar véu, não tem aquelas regras sociais diferentes, por exemplo, do Oriente Médio, que muitas vezes a mulher tem que usar burca, tem que usar o não lembro o nome do véu lá que eles têm que colocar na cabeça. Também tem a questão, por exemplo, na Índia, existe uma outra coisa que é imoral, por exemplo, uma pessoa de uma casta. Hoje em dia já tá um pouco diferente, porque a Índia aboliu o sistema de casta, né? Mas é uma coisa tão cultural que está intrínseca dentro deles, então existe até hoje. Mas na Índia, por exemplo, é imoral uma pessoa lavar o banheiro. Uma pessoa de uma casta superior lavar o banheiro. Se estourar uma torneira dentro do banheiro, ele não pode fechar nenhum registro. Porque ele não pode tocar naquilo que moralmente somente uma pessoa da casta inferior pode arrumar. Porque ele vai se tornar um impuro, um sujo, né? Então aquilo lá é uma coisa cultural, é uma coisa deles. Então a moralidade, ela varia conforme a cultura de um povo, basicamente. Já a ética, não. A ética, ela molda conforme o caráter da pessoa. Certo? A importância da ética nas relações pessoais. Então, ela promove o respeito, a empatia, a confiança. Basicamente, a gente evita os conflitos e mal-entendidos e fortalece os laços familiares, de amizade e comunidade. Por que eu perguntei no início lá para vocês que se eu encontrasse um dinheiro e não entregasse para a pessoa, mesmo sabendo de quem é e ela não visse, se eu estaria cometendo um ato ético ou antiético? Porque vai depender da perspectiva da pessoa que tá fazendo isso. Você pode achar antiético algo que eu acho que para mim não vai fazer diferença nenhuma. Para mim está sendo ético. Eu achei aquele dinheiro, eu não estou roubando da pessoa. Mas aí entra a questão da moralidade. É imoral você fazer isso, porque você não está entregando aquilo lá para a pessoa que é de direito dela. Você sabe de quem é. Se você não soubesse de quem é, estava tudo bem. É um dinheiro que você encontrou na rua. A partir do momento que você sabe de quem é, viu de onde caiu, você sabe que a pessoa não viu, se torna imoral você não entregar aquele dinheiro para aquela pessoa, porque a sua consciência, daí entra a questão da ética, porque existe a questão do caráter, a sua consciência vai dizer o que você é, e de repente você está praticando uma coisa de caráter duvidoso. Porém, eu sou uma pessoa que tem muita necessidade. A minha família, ela não tem dinheiro para comprar um pacote de arroz em casa. Aí que entra aquilo que eu falei, vale tudo, vale tudo para poder tentar pelo menos sobreviver? Depende do ponto de vista de quem está observando. Porque naquele momento, aquele dinheiro que caiu vai fazer falta para aquela pessoa, mas vai me ajudar muito. Aí entra esses dilemas éticos. Eu fico ou não com o dinheiro? Eu durmo ou não pensando que eu tirei o sustento de uma outra pessoa para colocar sustento na minha família? Essas questões que geralmente a gente tenta colocar em evidência na sociedade para poder entender o que pode ser ético e o que não pode ser ético, o que pode ser moral e o que pode ser imoral. Beleza? Tá dando para entender mais ou menos, gente, essa questão da ética, da moralidade e tudo mais? Beleza. E a ética nas relações pessoais? Ela é a base para a reputação e a credibilidade do trabalho. Olha aí, ó. Base para a reputação. Se alguém descobrir que aquela pessoa ficou com o dinheiro de outra pessoa sem avisar ela que ela sabia de quem era, para onde que vai a reputação dessa pessoa que ficou com o dinheiro? Mesmo que ela seja a pessoa mais trabalhadora do mundo, que cria os filhos, que ajuda outras pessoas na rua, a reputação dela vai ficar como?
uma reputação ferida, né? Arruinada. Ela vai ser sempre estigmatizada por aquela pessoa que pegou aquele dinheiro. Então, por isso que entra as questões éticas e morais para poder a gente ver até onde a gente vai chegar, né? E a moral e a ética também entra muito nessa questão da consciência, de você saber que você está dormindo tranquilo, que você não fez mal para ninguém no outro dia. No dia que passou, né? Garante a transparência e a justiça nas decisões, por isso que para você ser um juiz, para você ser um desembargador, para você ser um promotor, um advogado, você tem que ser ético. Apesar que advogado, eles têm os seus... Desculpe quem quer ser advogado, mas muitas vezes você vai ter que ferir seus princípios éticos para poder ganhar um caso. Sinto em lhe dizer, né? Os seus princípios éticos, mas para outra pessoa tá tudo bem, porque moralmente você está fazendo o seu trabalho, então você não é julgado por ferir esse princípio ético, né? Diga, Camila. Camille que quer ser advogada. É verdade, Camille. Dependendo da área que você vai trabalhar, muitas vezes você vai ter que ferir seus princípios éticos. Você não vai ser julgada por feri-los. Mas, moralmente, porque moralmente você está exercendo a sua profissão, mas mesmo assim você está ferindo um princípio ético. Coloca no chat para mim, por favor. Exatamente. E existe a questão que muitas vezes você vai saber que a pessoa que você está defendendo, ela é culpada. Às vezes ela pode nem falar, mas você sabe que ela é culpada. E mesmo assim você vai ter que fazer acreditar, a sociedade acreditar, o juiz acreditar que ela é inocente. E isso aí, moralmente... Vai ter que defender o ladrão. Vai dar uma sapatada aqui, não, mas, tipo assim, certas situações vão ser necessárias na ética por conta que, perante a lei, todos são inocentes. Só que certas situações não é muita inocência, né? O que você pode fazer para alegar os seus princípios éticos, mesmo sabendo que a pessoa não é inocente, aí é largar seu caso e não defendê-la. Você tem essa opção. Porém, a partir do momento... Isso, mas a partir do momento que você aceitar o caso, defender essa pessoa, você pode estar ferindo seu princípio ético, mas você não vai ser julgada por isso. Diga, Bernardo. Professor, mas não dá para identificar, né, esse caso de advogado, porque não é sempre que ele está defendendo uma pessoa, que outra pessoa julgou o que ele fez, ele tinha ética errado e foi julgado e ele precisa defender. Às vezes ele pode defender uma pessoa que é julgada, né, por fazer essa coisa e sinceramente E o outro, ele pode só simplesmente julgar a causa, né? Não, exatamente. Então, assim, depende muito, às vezes, do que você... Existe essa questão da ética, é uma linha tão tênue, que, muitas vezes, parte de quais princípios você defende, que nem dizem essa questão da polarização dentro do país. Não vou levar para o lado da política, mas só pegando isso aí. A esquerda defende uns princípios e a direita defende outros princípios. Muitos dos princípios que a direita defende, para a esquerda, aquilo lá é antiético e imoral. E muitos dos princípios que a esquerda defende, para eles é antiético e imoral. Um exemplo, a esquerda, não como um todo, né, porque nem todo mundo de esquerda defende o direito da mulher a fazer o aborto, mas eles têm a maioria como um todo que defende. Para a esquerda, isso é uma coisa imoral, é uma coisa antiética. Porque eles dizem, né, que defendem a vida. A mesma coisa que a direita defende, por exemplo, o armamento das pessoas, digamos assim, né, da população. E muitas vezes, como que uma pessoa que defende a vida, ao mesmo tempo defende algo que tira a vida? Até onde vai ser o limite da ética com relação a isso, né? Então, é uma coisa a gente se pensar. E por isso que eu falei, existe esse limite tênue e muitas vezes dentro da sociedade você vai cometer coisas que ferem seus princípios éticos, como no caso de um advogado,
E mesmo assim você não vai ser julgado por isso, diferente de uma outra pessoa que não tem a licença para ferir esses princípios e pode ser julgada pelo resto da vida dela por aquilo que ela fez. Beleza? E os princípios éticos no trabalho? Então, basicamente, é o básico de que um ser humano tem que ser. Tem que ter, né? Honestidade, responsabilidade, o respeito mútuo, o sigilo profissional, que dependendo da profissão, que no caso da nossa advogada ali, a Camille, ela sabe muito bem que ela tem o sigilo advogado-cliente. Então, muitas das coisas que ela vai... todas as coisas que ela vai saber do seu cliente, ela não pode divulgar. E mesmo ela sabendo que ele é culpado, se ela denunciar, quem vai ser presa vai ser ela, por ferir esse sigilo. Exatamente, sigilo absoluto. E o comprometimento e a lealdade. Mas a honestidade, por exemplo, vamos levar uma questão do colégio. Dizer que o colégio, usar como exemplo o colégio como uma corporação, né? Quando você faz um trabalho ali no colégio, quer dizer, você não. Quando você está num grupo de trabalho, o seu coleguinha faz o trabalho sozinho, você está sendo honesto? Por que depende? Não, mas daí, isso aí é um acordo. A Camila disse que já não pode responder. Mas isso aí já é um acordo que você está fazendo com a outra pessoa. É diferente. Você está se isentando. A pessoa que está fazendo o trabalho, ela está aceitando aquela condição. Diferente de um colega aí, que vai quando vocês fazem o trabalho de grupo, ele sempre faz com você porque você sempre faz sozinho. E às vezes você não vai fazer aquele trabalho, não vai falar nada para ele e ele vai ficar sempre nas suas costas. Isso é honesto fazer? Não, né? Então a gente vê que muitas vezes a honestidade, aí entra ali a outra coisa do slide, que é a responsabilidade, porque quando você não cria responsabilidade nem com o mínimo que você tem que fazer, que seria na escola, que é fazer os seus trabalhos, entregar nas datas corretas, você não está fazendo o quê? Um respeito mútuo com os seus colegas. Porque muitas vezes, e a gente que é professor sabe bem disso, né, professora Selma e professora Ana? Muitas vezes a gente tem que avaliar o aluno que entrega um trabalho bem depois com a mesma nota dos alunos que entregam trabalho no prazo. Né? E é porque eles perderam eles não entregaram no prazo, mas não tem nota e a gente não tem que fazer. O que a gente vai ter que fazer? Acaba tendo que ceder e dar uma nota igual para todo mundo, mesmo que entregou fora do prazo. E isso acaba sendo o quê? Uma coisa que é imoral, mas não é ilegal. Porque vai partir do meu princípio ético. Eu posso dizer para vocês que, assim, quando vocês entregam os trabalhos com atraso, eu vou descontar um ponto de desconto. Só que o problema é que se o aluno não fez a atividade lá, mais para frente eu vou ter que ficar correndo atrás dele para procurar uma nota para tentar ele ir com o mínimo, do mínimo que ele não fez. Então, aí entra a questão da honestidade, da responsabilidade, certo? Do comprometimento e da lealdade. A lealdade com os colegas, o comprometimento com os professores, com ele mesmo, porque ali ele está vivendo num núcleo que é dele apenas, certo? Que é um núcleo social. Mas a partir do momento que vocês começarem a trabalhar, começarem a viver a realidade do mundo corporativo, vocês vão ver que é um salve-se quem puder. Não é, prof? Não existe amigo dentro do mundo corporativo. Às vezes eles tentando... Você serve de escada para outras pessoas que muitas vezes não têm a mesma competência que você. E você vai ficar naquela frustração. Olha, poxa, eu sou tão melhor que ele, por que ele consegue e eu não? Porque os princípios éticos dele são diferentes do seu. Não é verdade? Vocês concordam com isso ou não, gente? Às vezes, quando um aluno tira uma nota melhor que você e vocês sabem que ele não se comprometeu tanto quanto você para fazer aquilo. É verdade, né? Isso é injusto, né?
Muito. Aí entra a questão da moralidade, do justo e do injusto. Continuando. A ética na comunicação. Então, puxando um pouco para o marketing, né? Aí entra ali, como exemplo claro, nosso colega Pedro. Não estou pegando no seu pé, tá, Pedro? Mas eu gosto sempre de lembrar essa brincadeira que a gente faz, né? Que você sempre, cada trabalho que você faz, tenta ofender as minorias, mas não é isso, gente. Ele não ofende nenhuma minoria, não, tá? É só uma brincadeira interna entre a turma. Mas... Tem maioria, né, professor? Mas a questão da ética na comunicação, né? A comunicação ética, ela deve ser clara, respeitosa e verdadeira. Então, você respeitar o espaço do outro e saber até onde você pode ir dentro, o limite que você pode ir dentro da comunicação, para não ofender aquela outra pessoa, é extremamente importante. Por quê? Por que é necessário ter um CONAR da vida aqui no Brasil, por exemplo? Sabem o que é o CONAR, né? Não? É o Conselho Regulatório de Publicidade. E a gente, enquanto profissional de marketing, respondemos ao CONAR todos os atos por todas as ações de comunicação que fazemos. Então, existem, por exemplo, um exemplo lá, acho que foi para a turma de vocês, para a turma de comunicação, que eu mostrei o vídeo dos pôneis malditos, não foi? Aquela propaganda foi denunciada no CONAR. E aí ela foi tirada um tempo do ar. Existem outras propagandas. Por exemplo, o CONAR, existe também outras questões éticas que o governo sente a necessidade de proibir. Comerciais de cigarro, que antigamente tinha torta direita, eu mostrei uns para vocês, que eles faziam investimentos milionários, cinematográficos, para poder fazer esses comerciais, porque envolve muito, muito dinheiro, né, gente? Precisou ser necessário um decreto de lei governamental proibindo esse tipo de comercial vinculado na televisão. E aí todas as carteiras de cigarros virem com o que acontece com a pessoa que fuma, as causas, essas coisas. Só que assim, eu acho que funcionaria mais, de repente, uma campanha governamental que mostra que na unidade de saúde você pode ir lá e pegar um tabletezinho de nicotina para colar em você, para evitar você de fumar. Mostrar o que vai acontecer com você já é uma consequência, a pessoa já está fumando. Agora, você tentar ajudá-la a tentar parar de fumar é completamente diferente. Isso não é muito mais ético do que simplesmente você mostrar aquela imagem para pessoas? Tem gente que nem olha a caixinha, gente. Mas, às vezes, alguém que está com vontade de parar de fumar, quando vê aquela oportunidade, escrito lá, visite sua unidade de saúde mais próxima, procure orientação para parar de fumar, de repente daria muito mais resultado. Mas isso é de interesse das grandes corporações? Não. Então, e eu digo isso por experiência própria, gente. Eu sou fumante e para mim é muito, muito difícil de tentar parar de fumar. Muito difícil mesmo. Inclusive, dia 5 agora eu tenho consulta médica e eu vou tentar de novo, no posto, iniciar o tratamento para parar de fumar. Porque eu sei que uma hora isso vai me fazer mal. Para mim pode não estar fazendo mal agora. Mas mais para frente eu tenho a consciência que vai acontecer, né? Então, é importante a gente ter essas campanhas de conscientização. E essa comunicação ética, eu trouxe para o lado do cigarro porque é mais fácil de explicar, tá, gente? E essa comunicação ética que seria essencial para poder alavancar. Gente, é impossível, né? Acho que eu vi uma pesquisa lá que mais de 80% da população já fumou ou é fumante. Inclusive, os jovens da idade de vocês, já vai acabar a aula, né? 10h38. Os jovens da idade de vocês estão tendo problemas respiratórios enormes por causa daquele pendrive lá, que eu não sei o nome. Pessoal, hoje não deu tempo de eu concluir, falta bastante coisa ainda. Então, eu falei demais durante a aula, mas espero que tenham gostado. Por hoje é só.
Próxima aula a gente conclui esses slides falando sobre a ética nas relações de trabalho. Eu vou passar umas questõezinhas para vocês responderem daí também depois. E daqui 2 semanas, lembrando que a gente já vai ter nossa próxima atividade avaliativa, tá? Eu vou passar mais uma rodada olhando lá as avaliações de vocês. Vou atualizar a planilha e quem não fez, daí eu mando para a professora Selma e para a professora Ana avisando daí, para ela cobrar, por gentileza. Prof. Desculpa incomodar vocês aí, principalmente a professora Selma, que às vezes dá domingo à noite eu estou mandando para ela lá. Tranquilo. Tá bom? Pessoal, bom final de semana e até mais. Tchau, tchau.